Olá, eu me chamo Ariane Ribeiro e este é um vídeo para a disciplina de Laboratório de Ensino em Botânica, onde tivemos de elaborar planos de aulas sobre diversos temas de botânicas focados para ensino médio e ensino fundamental. Elaborei um plano de aula sobre a importância medicinal e econômica das angiospermas, diferenciando benefícios de malefícios, para a disciplina de Biologia aplicada ao primeiro ano do ensino médio. O tempo de duração necessário para esse plano de aula é de 1 hora e 40 minutos, sendo assim, 2 aulas de 50 minutos. Pensando em uma introdução para o plano de aula, a aula abordará a relevância das angiospermas na medicina, economia e pesquisa científica. Por meio de um questionário semi-estruturado inicial, serão explorados os conhecimentos prévios dos alunos sobre os benefícios e malefícios das plantas medicinais. A aula expositiva, dialogada, discutirá sobre conceitos como herbalismo e fitoterapia e exemplos de espécies brasileiras, destacando a biodiversidade e a utilidade desse grupo, principalmente de espécies presentes no Cerrado. Ao final da atividade, espera-se que os alunos sejam capazes de diferenciar benefícios e malefícios de plantas medicinais e com importância econômica. Além disso, compreender os conceitos de herbalismo e fitoterapia, identificar espécies de angiospermas com aplicações medicinais e econômicas, especialmente as brasileiras, e valorizar a biodiversidade das monocotiledôneas e dicotiledôneas e suas contribuições para a ciência e para a sociedade. Os recursos didáticos necessários para a aula são quadro e marcadores. É opcional o uso de projetor e computador. Isso depende muito do acesso da escola e do professor a esses mecanismos. Além disso, é essencial levar o questionário semi-estruturado, impresso ou de fácil acesso digital pelos alunos. É interessante a apresentação de slides com informações e imagens sobre angiospermas e suas utilidades, principalmente se conseguir usar o computador e um projetor. Mas também é importante levar essas informações como um roteiro de aula. Além disso, também é interessante a impressão de um mapa onde consiga-se explorar as distribuições das espécies endêmicas brasileiras, com exemplos de plantas, imagens para a visualização melhor dos alunos. A organização da sala sugere-se que sejam com cadeiras dispostas em círculos ou em grupos, para melhorar a interação em sala de aula. Além disso, é interessante também que seja um espaço para a projeção de slides e diálogo. Logo, se a sala de aula não for um lugar muito espaçoso para esse tipo de atividade, é sugerível que façam uma outra estrutura da escola, como uma biblioteca ou uma quadra, onde seja melhor para discutir com os alunos sobre os temas. Para o desenvolvimento da atividade, separamos o plano de aula em primeiro momento e segundo momento, sendo o primeiro momento a primeira aula e o segundo momento a segunda aula. Para a primeira aula, é importante uma abertura e a aplicação do questionário. Neste questionário, você pode incluir questões como: cite uma planta que você conhece com importância medicinal e econômica. Explique com as suas palavras o conceito de planta medicinal. Ou você conhece alguma planta tóxica? O que são? Depois de coletar as respostas, é bom organizar uma discussão com a sala sobre as respostas obtidas pelo questionário, guiada pelo professor. A seguir, uma aula expositiva dialogada, abordando os conceitos de herbalismo e fitoterapia e os mecanismos tóxicos utilizáveis na medicina. Conversando assim com a turma sobre a definição e diferença entre os termos, o uso tradicional de plantas medicinais na história, avanços científicos e medicinais, abordando exemplos de fitoterapêuticos derivados de angiospermas, como a aloe vera e o ginkgo biloba. O papel das angiospermas em pesquisas modernas para medicamentos. E, além disso, citar como existe a biodiversidade brasileira, trazendo dados sobre monocotiledôneas, dicotiledôneas no Brasil e exemplos de plantas brasileiras, como o ipê amarelo, guaraná e manjericão,
É importante também salientizar, nesta época do ensino, os nomes científicos e familiarizar os alunos com estes termos em sala de aula. Para o segundo momento, sugerimos uma discussão participativa, que envolve perguntar aos alunos sobre as novas descobertas da aula passada e estimular reflexões sobre a importância da conservação da flora brasileira. Depois, propor uma atividade em grupo, sendo assim, dividir os alunos em grupos e distribuir uma lista com plantas brasileiras. Cada grupo escolhe um plano e elabora uma apresentação rápida, abordando o nome científico e popular das espécies, benefícios e malefícios, sejam medicinais, econômicos ou ambientais, e a importância para a biodiversidade. Para avaliação, é importante a observação da participação dos alunos nos debates e atividades, além da análise das respostas do questionário inicial aplicado. Além disso, também a avaliação dos grupos depois da apresentação da atividade prática. Sugestões de trabalhos interdisciplinares podemos abordar a química, a geografia e a história, sendo em química o estudo dos compostos ativos em plantas medicinais, em geografia a análise da distribuição geográfica das espécies endêmicas do Brasil e em história a pesquisa sobre o uso tradicional de plantas em diferentes culturas indígenas e coloniais. Esta foi a bibliografia básica utilizada para a montagem deste plano de aula. Espero que tenham gostado. E embaixo podem deixar comentários, sugestões para melhorias e dúvidas. Obrigada!